Maravilhoso. Um salmo que fala, entre outras coisas, sobre libertação. Nesta manhã eu queria falar sobre libertação e liberdade espiritual. Veja o versículo 1, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então o versículo 1 fala de libertação. O Senhor tirou do cativeiro o seu povo que estava preso. Agora veja o versículo 4. Traze-nos outra vez do cativeiro, ó Senhor. Mas como assim? Não houve uma libertação no versículo 1? Agora o versículo 4 é uma oração que diz: Senhor, liberta-nos outra vez. Mas como pode acontecer isso? Como pode uma pessoa que foi liberta por Jesus ter que buscar de novo uma libertação? Mas acontece. E nós vamos ver nesta manhã por que isso acontece. Não temos a pretensão de esgotarmos o assunto, não, mas vamos falar de alguns aspectos. A experiência da nação de Israel mostra essa situação de o povo estar cativo, estar preso, estar nas mãos do inimigo, e Deus libertar o povo, e daí a pouco o povo estar preso de novo, e Deus libertar o povo, e daí a pouco o povo estar preso de novo, e Deus libertar o povo. Então, por exemplo, o povo de Israel esteve cativo na terra do Egito. Esteve ali escravizado na terra do Egito. Então o povo clamou ao Senhor e Deus levantou um líder. Deus levantou um libertador chamado Moisés. E Moisés tirou o povo da terra do Egito, ali pelo poder de Deus. Então o povo entrou em Canaã. E nós temos no livro dos Juízes o relato de um período da história de Israel ali em Canaã, em que Israel era oprimido por alguma nação vizinha. Israel era dominado por alguma nação vizinha. Então o povo clamava ao Senhor e Deus levantava um libertador, um juiz. E aquele juiz libertava o povo. E era uma maravilha. Depois, o que acontecia? O povo pecava contra Deus. Deus entregava o povo na mão do inimigo de novo. Até que o povo se arrependesse e clamasse ao Senhor. Então Deus levantava um libertador. E o povo era liberto. E depois o que acontecia? O povo pecava contra Deus. Deus entregava o povo na mão do inimigo. O povo arrependia, clamava a Deus. Deus levantava um juiz que libertava o povo. Então, se você lê o livro de Juízes, essa sequência acontece várias vezes. Várias vezes. Deus liberta, o povo peca e é oprimido novamente pelos inimigos. Depois veio um período melhor na história de Israel, a época dos reis. Mas o povo novamente peca contra Deus. E o principal pecado aqui nessa história é a idolatria. Não é? Trocar Deus por um ídolo, trocar Deus por outra pessoa, trocar Deus por outra coisa. E vem o período do cativeiro babilônico. O povo é entregue nas mãos do inimigo, nas mãos da Babilônia e também da Assíria, em época próxima. Então, eu queria ler aí no Salmo 106, que faz um resumo sobre isso. Salmo 106, versículo
34 a 45, que diz assim: não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Olha a desobediência. Antes se misturaram com os gentios e aprenderam as suas obras. E serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Além disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança e os entregou nas mãos das nações. E aqueles que os odiavam se assenhoraram deles. E os seus inimigos os oprimiram e foram humilhados debaixo das suas mãos. Muitas vezes o Senhor os livrou, mas o provocaram com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atendeu à sua aflição, ouvindo o seu clamor, e se lembrou da sua aliança, e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Muito bem, então eu queria destacar aí o versículo 43. Muitas vezes o Senhor os livrou. Mas este era o propósito de Deus? Não. O propósito de Deus nunca foi que o seu povo vivesse sucessivos cativeiros. O propósito de Deus nunca foi que os seus filhos caíssem nas mãos dos inimigos tantas vezes. Deus nunca quis isso. Mas o que nós temos com toda essa história de Israel? Porque isso acontece hoje com muitos filhos de Deus. Não é verdade? Quantos estiveram presos nas mãos de Satanás, mas tiveram um encontro glorioso com Jesus e foram libertos. Amém? Foram libertos pelo Senhor. Mas, algum tempo lá na frente, você encontra talvez essa mesma pessoa de novo nas mãos de Satanás. Muitas vezes você encontra o indivíduo que se desviou do Evangelho, abandonou o caminho do Senhor, e ele vai cair aonde? Nas mãos de Satanás. Isso é lamentável, e este não é o plano de Deus. Então o que acontece? É como um presidiário, que ele consegue a sua libertação. Não é? Quantos presidiários conseguem sair da cadeia por um motivo ou outro, ou por uma condicional, ou porque cumpriram a pena, ou porque conseguiram lá um indulto, uma licença natalina, ou por Dia das Mães. E aí muitos deles fazem o quê? Vão cometer outro crime. E o que vai acontecer? Vão voltar para a prisão. Então é aquele criminoso reincidente. O que vai acontecer? Ele vai ser preso de novo. Vai ser preso de novo. Quantas vezes acontece o seguinte? A pessoa chega para a igreja e a pessoa está possuída por demônios. Tem demônios no corpo da pessoa. Então a pessoa, ela tem ali um encontro com Jesus e aqueles demônios são expulsos. E daí um tempo, daí um ano, daí 2 anos, às vezes nem tanto, né? Mas daí um tempo, a pessoa está possuída por demônios de novo. E a pessoa precisa buscar libertação de novo. Este não é o plano de Deus para os seus filhos. Deus quer que você esteja permanentemente liberto, permanentemente livre. O plano de Deus não é que a sua vida seja uma sequência de altos e baixos, como uma montanha russa. Um dia você está muito bem, um dia você está louvando o Senhor, outro dia você está caído aqui endemoniado. Meu Deus do céu, este não é o plano de Deus para a sua vida. Não é. Não é. Mas por que isso acontece? Por quê? Por que
As pessoas caem novamente nas mãos do inimigo. Então, vamos falar alguns motivos por que isso acontece. Em primeiro lugar, porque o inimigo não desistiu de você. Misericórdia, que frase feia, não é? A gente costuma dizer com muita alegria que Deus não desistiu de você, glória a Deus. Mas tem o outro lado também, o inimigo não desistiu de você, então você tem que ficar esperto. Ele não desistiu. Então eu queria ler com vocês Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45, que mostra que o inimigo, ele não desiste de ninguém. Não desiste. Não desiste. Não espere chegar um dia, aqui durante a sua vida terrena, em que o inimigo vai falar assim, olha, eu agora desisti do Júlio. Não vou mexer com ele mais. Meu irmão, não vai acontecer esse dia, não, a não ser o dia que Jesus te levar. Pensou que maravilha seria? Não, o inimigo não desiste. Veja Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, habitam naquela casa. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração má. Gente, isso é sério demais. É sério demais. Um demônio que sai de uma pessoa, ele não desistiu daquela pessoa. E ele voltará. Estamos acostumados a dizer que Jesus voltará, não é? Mas tem o outro lado. Os demônios também voltam. Então você não pode relaxar. Você não pode achar que está tudo acabado agora, e já foi liberto, e pode viver de qualquer maneira. Não. Os demônios voltam. E aí o Senhor Jesus disse, né, não foi ninguém mais. O próprio Jesus disse isso. Que o demônio volta. E ninguém melhor do que Jesus para falar, porque ele conhece, né, o mundo espiritual, ele está vendo o trânsito de demônios e de anjos. Então, o inimigo não desiste. E é interessante a gente lembrar de Israel, porque os inimigos de Israel desistiram de combater Israel. Isso nunca aconteceu na história de Israel. Os inimigos desistirem de Israel? Nunca! Até hoje, nunca! Engraçado que com o Brasil ninguém mexe, né? Só para a gente ver assim um contraste, né? Ninguém mexe com o Brasil. O Brasil está brigando com quem? O exército está combatendo, quem está se protegendo de quem? Lá do PCC. Mas não tem uma nação, né? O nosso problema é interno, né? Não tem uma nação vizinha querendo nos conquistar, nos destruir, não. Mas Israel, os inimigos de Israel nunca desistem. Assim também o Israel espiritual, que é a igreja, os inimigos espirituais da igreja nunca desistem. E o perigo é o segundo estado. Jesus falou assim, olha, que o segundo estado desse homem, no qual entraram os demônios, será pior do que o primeiro. Foi Jesus que falou. Meu irmão, cuidado com o segundo estado. Se você já esteve nas mãos de Satanás, faça de tudo para não voltar para lá. Porque se você voltar, ele provavelmente vai destruir a sua vida. O segundo estado é um perigo. Em João 5,14, Jesus acabou de curar um paralítico. E ele falou com o paralítico assim, olha, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O paralítico tinha ficado ali 38 anos. Naquela situação, e ainda podia acontecer uma coisa pior com ele? Podia. Então, se você acha
que o que você sofreu na mão do diabo foi ruim, pode acontecer algo bem pior se você não tomar algumas precauções que eu falarei nesta manhã. Então veja que lá em segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 22, fala que algumas pessoas, depois de terem sido libertas da corrupção do mundo, elas se envolvem novamente e são vencidas por essa corrupção do pecado, então torna-se-lhes o segundo estado pior do que o primeiro. Então seria melhor que elas nunca tivessem conhecido o Evangelho do que, conhecendo, desviarem-se da santa palavra de Deus. Então aplica-se-lhes o provérbio que diz que o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. É muito sério. Mas muita gente está brincando com o pecado. Está brincando com o diabo. Então é como o gato e o rato, não é? O gato, antes de devorar o rato, ele gosta de brincar com ele. Não é? Quem já assistiu isso? Algumas pessoas aqui já viram, e eu também já vi. O gato é brincalhão. Então ele pega o ratinho, pá, segura ele, aí solta, deixa ele correr um pouquinho, vai atrás dele, pá, pega de novo e solta. E joga ele para lá, e joga ele para cá. É uma festa. E muitas pessoas estão nessa brincadeira com Satanás. Mas a coisa é séria. A coisa é perigosa. Então, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo fala o seguinte: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos coloqueis novamente debaixo de jugo de servidão. Não é suficiente você conquistar a liberdade em Cristo. Você precisa manter essa liberdade. Amém? Você precisa manter. Então podemos dizer, olha, Jesus liberta. Jesus liberta. Aleluia. Quantos aqui foram libertos por Jesus? Levanta a mão. Jesus liberta. Mas sabe qual é a garantia do serviço de Jesus? Está naquela frase, vai e não peques mais. Porque dependendo do que você fizer, você perde a garantia. É verdade. Então, mas por quê? Por que o demônio volta? Por quê? Por que a pessoa se torna novamente prisioneiro de Satanás? Por quê? Primeiro problema. Mas será que é porque Satanás é poderoso demais? Não é por isso não. Não é por isso não. Porque por mais poder que ele tenha, o poder de Deus é infinitamente superior, amém? Então o nosso maior problema não é o poderzinho de Satanás, não. Sabe qual é o problema? É o que nós lemos aí em Mateus 12. Muitas vezes ele volta e encontra a casa vazia. Encontra a casa vazia. Então é o quê? Aquela pessoa que não tem compromisso com Deus. Não tem compromisso com Jesus. Então o demônio sai, daí a pouco o demônio volta, não tem ninguém na casa, ele entra, daí a pouco alguém expulsa, ele sai, daí a pouco ele volta. Então é o caso daquelas pessoas que constantemente estão caindo endemoniadas. Mas é verdade que nem sempre a pessoa está endemoniada. Às vezes a pessoa está na mão do diabo e ela não está possuída por demônios. Às vezes você vai orar e ela não vai cair. Mas o diabo domina aquela vida. É como alguém que tem muitas casas, mas ele não pode morar em todas ao mesmo tempo. Mas são todas dele. Por isso que você vê um está possesso e outros que não estão possessos, mas estão debaixo do controle de Satanás. Então, mas a casa vazia é um problema. Por isso você precisa se encher de quê? De Jesus. Você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Eu creio o seguinte, que se uma pessoa está possuída por demônios, ela não tem Jesus na sua vida. Se teve, Jesus já saiu, porque Jesus não divide espaço com o demônio na vida de ninguém.
O Espírito Santo não divide espaço com o espírito imundo na vida de ninguém. Então, se o indivíduo está com o demônio, ele não está com o Espírito Santo. E, infelizmente, nós temos que dizer isso. Ou felizmente, né? Temos que dizer. Então, a pessoa tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas você pode dizer assim, eu repeti uma oração que o pastor fez lá na frente. Repetir a oração é bom. Mas para aceitar Jesus, a pessoa precisa querer e a pessoa precisa crer. Então, se uma pessoa repete a oração, mas ela não quer receber Jesus, ela não crê, não adianta repetir a oração. Então é importante a pessoa se conscientizar. Eu preciso receber Jesus na minha vida. Se manifestou um demônio em mim, quer dizer que eu não tenho Jesus. Então eu vou aceitar Jesus hoje. Vou receber Jesus na minha vida hoje. Vou fazer um compromisso com Jesus. Porque o demônio é igual aquele ex-namorado que ele volta para perseguir você. Suponhamos que você moça, terminou o namoro com um rapaz. E ele volta para te perseguir, volta para tentar reatar o relacionamento, volta outra vez. Então você tem que casar, porque você casando, ele vai embora. Então, se ele voltar, ou faça um compromisso com Jesus, você tem que casar com Jesus, se comprometer com Jesus. E aí, se o ex voltar, você conversa com ele com a mão assim. Ah, é? Sei. Ah, tá. Olha aqui, ó. Eu tenho um compromisso com Jesus. Você tem que ter uma aliança com Jesus. Primeira coisa para o demônio não entrar na sua vida. Agora, outro problema muito sério é que eu disse que essas coisas acontecem não é por causa do grande poder de Satanás, não. Mas a sua astúcia, muitas vezes, compensa essa insuficiência do seu poder. Satanás é astuto demais. E sabe como que ele faz para pegar as pessoas? Ou para recuperar as pessoas que ele perdeu para Cristo? Sabe o que ele faz? É a mesma estratégia do pescador e do passarinheiro. Ele usa uma isca. Quando Satanás quer pegar alguém, ele usa uma isca. Eu queria ler Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12. O livro de Eclesiastes está um pouco depois dos Salmos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12. Que diz assim: também o homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Salomão comparou o homem com os peixes e com os passarinhos. E a estratégia de Satanás para pegar o homem é uma isca. Mas o homem não é tão superior aos peixes e aos pássaros, mas cai do mesmo jeito. É apanhado do mesmo jeito. E qual é a isca que o diabo usa? Olha, ele vai usar aquilo que você gosta. Você está no caminho do Senhor? Você está servindo a Deus? Você está aí se regozijando na presença do Senhor? Muito bem, pois Satanás vai apresentar para você uma isca. Aquilo que você gosta. Aquilo que você não gosta não vai funcionar, não é verdade? Mas ele vai apresentar. E vamos dar aqui 4 exemplos. Sexo, dinheiro, poder e fama. Essas são as principais iscas. Muitas vezes ele não precisa usar nem a segunda, a primeira já derruba a pessoa. Sexo, dinheiro, poder e fama. Cuidado, você está sendo caçado pelo inimigo. E ele coloca a isca no seu caminho. Nós temos diversos exemplos na Bíblia.
No caso de Eva, a isca foi um fruto. Não precisou de muita coisa. No caso de Esaú, a isca foi um prato de lentilhas. No caso de Gideão, a isca foi o ouro. Gideão? É Gideão. A gente só fala do sucesso de Gideão, né? Mas depois do sucesso veio o fracasso de Gideão. Capítulo 8 de Juízes, se você quiser ler depois, capítulo 8, versículo 24 a 27, fala isso. Depois o povo de Israel cercou Gideão e falou: Gideão, reine sobre nós. Você vai ser o nosso rei e o seu filho também depois, e depois o seu neto. Eles queriam começar ali uma monarquia. E aí Gideão falou: não. A tentação do poder, né? Não. Eu não quero ser rei sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Bonito, né? Depois Gideão falou assim: mas vem cá, vocês têm aí algumas joias de ouro? Eu aceito. Está escrito aí em Juízes capítulo 8. Ah, temos sim. Então, ajuntaram lá uma quantidade de ouro e deram para Gideão. O que significa isso? Ele tomou para si a glória da vitória sobre os midianitas. Ele deveria falar: não, quem libertou vocês foi o Senhor, foi o poder de Deus, eu fui apenas um instrumento do Senhor e eu não vou receber nada por isso. Mas ele falou: eu quero receber sim. Isso foi a derrota, foi o fracasso de Gideão. Porque daquele ouro ele fez um ídolo e com isso Israel fracassou novamente. Então a isca ali para Gideão foi o ouro. A isca para Sansão foi Dalila. Não é? A isca para Judas Iscariotes foi o dinheiro. 30 moedinhas. Mas graças a Deus, nós temos histórias de vitória na Bíblia também para contar. Amém? Então mencionarei aqui a história de Jesus. Jesus ali no deserto, ele foi submetido a essa estratégia de Satanás. Satanás chegou ali para capturar a vida de Jesus, para fazer de Jesus um fracasso. E qual foi a primeira isca? O pão. Ah, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas Satanás tentou a Jesus com a fama. Como assim a fama? Ele falou assim: olha, levou Jesus ao pináculo do templo e falou: pula daqui, porque os anjos vão te segurar. Se isso acontecesse, meus irmãos, já pensou Jesus pulando do pináculo do templo, e aquela multidão ali em volta do templo, e aí Jesus flutua no ar, não é? Porque os anjos estão segurando. Aquilo ali seria a glória. Mas este não era o método divino. Então Jesus foi tentado com a fama, com a glória. Depois veio a tentação da riqueza e do poder, através dos reinos do mundo. Satanás mostrou os reinos do mundo e falou: olha Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então foram o quê? Foram iscas, foram atrativos apresentados ali para Jesus, mas Jesus soube dizer: não, Satanás. É o que nós precisamos aprender a dizer. Não, Satanás. Diante das iscas que ele apresenta, você precisa dizer não. Caso contrário, você vai cair nas mãos dele de novo. De novo. Não brinque com o inimigo. Não brinque com a isca, não é, que ele te apresenta. Às vezes a pessoa vai lá igual o peixe, né? Dá uma mordidinha. Um pouquinho só, não vai fazer mal. Né? Daí a pouco dá mais uma mordidinha. Daí a pouco o apetite é tão grande que ele dá uma bocada, né? E aí já era. Funciona assim também com a tentação. Então o que devemos fazer? Orar. Vigiar. O que mais?
Ler a palavra. Porque Jesus falou, não é nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se eu como a palavra, eu como a palavra, eu como a palavra, eu como a palavra, quando vier a isca de Satanás, eu vou dizer, muito obrigado, já estou de barriga cheia. Eu já estou satisfeito, eu já estou alimentado. Eu estou alimentado. Mas se você não se alimenta da palavra de Deus, das coisas de Deus, você vai estar com um apetite aguçado para as coisas do diabo. O que mais? Resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em muitas situações, o caminho é a resistência. Mas existem situações em que não é para resistir, é para fugir. Para fugir. Então, em Provérbios 6, 5, fala assim, faz como a gazela e escapa da mão do caçador. Por que a gazela? Provérbios 6, 5. Porque nos lembra de velocidade. A gazela é um animal ágil. Então você tem que tomar uma atitude rapidamente. Você está vendo a isca de Satanás diante de você, e só você sabe qual é. Sai fora rápido. Como diz o nosso filósofo aqui, né? Vaza. Não é? Vaza, filósofo Luciano Matos. Mas é para sair rápido, você não pode fazer hora. Não é? Eu estou aqui. Olha, Satanás, eu não vou querer essa sua oferta. Mas eu vou ficar aqui só mais um pouquinho. Não, é para sair rápido. Você tem que dar um pontapé no diabo, é rápido. Dar um pontapé na tentação é rápido. Você não pode gastar seu tempo com isso. Então, escapa como a gazela da mão do caçador. E Paulo falou para Timóteo, Timóteo, foge dos desejos da mocidade. É para fugir. Para fugir. Eu queria ler ainda em Provérbios algo interessante que nos ajuda a falar de vigilância. Provérbios, capítulo 5, 1 a 8. Veja bem. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios conservem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Olha a isca. E o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte e os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis da palavra da minha boca. Longe dela seja o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Isso aí é vigilância, meus irmãos. Está falando com o filho, não te aproximes da porta da casa da mulher adúltera. Agora pense no que Sansão fez. Pense no que Sansão fez. Sansão não só se aproximou, mas ele entrou naquela casa, ele entrou naquele quarto, ele se deitou naquela cama, ele teve um relacionamento sexual com Dalila, e ali a sua carreira foi encerrada. Mas o que seria a vigilância? Nem se aproximar da porta da casa dela. Isso é vigilância. Não diga assim, eu sou forte, eu dou conta, eu consigo, eu bato um papo com ela numa boa, não vou fazer nada de errado, eu só vou bater um papo. Mas é assim que começa o problema na vida do homem. O problema de Eva também começou com um papo.
Não foi? Então o Senhor diz, não se aproxime, mantenha distância, porque essa é a garantia da sua libertação. Essa é a garantia da manutenção da liberdade que Cristo conquistou para você na cruz, a preço de sangue. Mantenha distância. E então, para que não seja necessário você estar aqui, neste lugar, sempre buscando libertação. Mas não é um propósito de Deus. Talvez eu esteja falando aqui para muitas pessoas que estão com a vida bonita. A vida está bacana, né? Tá bonita diante de Deus. Mas a isca está aí, você sabe disso. Então, Deus não quer que daqui a um tempo você chegue aqui aos pedaços. Olha, se você tiver de vir, venha, tá? Não deixe de vir, não. Mas o que Deus mais deseja é que você não precise ficar todo quebrado. É que você mantenha a sua posição em Cristo, a posição que você tem hoje. É isso. Deus não quer que você chegue aqui amanhã ou depois, cuidado, principalmente os jovens, mas isso se aplica a qualquer idade, né? Principalmente os mais jovens. Deus não quer, moça, que você chegue aqui com uma gravidez indesejada. Deus não quer isso, não. Deus não quer que você chegue aqui com uma doença venérea. Deus não quer isso para a sua vida, não. Deus não quer que você chegue aqui daqui a um tempo com a sua vida toda bagunçada, não é? Toda bagunçada. Com uma série de relacionamentos mal resolvidos, com relacionamentos dos quais você não consegue se livrar mais, porque você se aproximou da porta da casa. Você entrou por aquela porta do inferno. Afaste-se enquanto é tempo. E aí você não precisará ficar aqui toda quarta-feira pedindo libertação, porque você manterá a libertação que você já obteve do Senhor Jesus. Então, é a palavra do Senhor para a sua vida e para a minha vida também. E o que vai acontecer? Ao invés de ficar buscando sempre libertação uma atrás da outra, você vai ser usado por Deus para libertar outras vidas. Amém? Porque este era o plano de Deus para Gideão e para Sansão. Os dois casos que eu mencionei aqui. Eles eram libertadores, levantados por Deus para libertar a nação de Israel. Mas eles, depois de algumas vitórias, eles fracassaram. Olha, o plano de Deus é que nós sejamos também libertadores para esta nação. Amém? Esse é o propósito de Deus. Se você resiste ao inimigo, diz não para o inimigo, rejeita as iscas que ele está te apresentando, então você será usado poderosamente por Deus para libertar outras vidas, para esvaziar o inferno e povoar o céu, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sinto falta da sua voz.